Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje, como prometido, eu trouxe para vocês o videozinho, né, pra gente conversar um pouco como que é produzido os raios-x, né, de frenagem ou como é também conhecido de Bremsstrahlung, né, esse termo alemão bem bonito, só que não. Então, vamos começar, né? Vocês estão vendo aí na tela já os slides, né? Primeiro slide é basicamente a cópia a outra aula, né, que eu fiz de emissão característica. Então, já é um adendo. Se você não viu a outra aula, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Quando acabar esse vídeo, você vai lá e vê a outra aula, tá bom? Que uma complementa a outra. Então, vamos lá, gente. Primeiro slide aí, né? Como é feita a produção de raio-x, né? Mesma coisa, né? São produzidos de duas formas distintas e ocorrem ao mesmo tempo. Isso eu já tinha falado lá no outro vídeo, mas eu repito aqui também, né? Que as duas formas de se produzir o raio-x é como? Por radiação característica ou radiação de Bremsstrahlung, né? Que é o de freamento ou frenagem, né? Tem esses nomes todos que a gente pode falar e estão corretos, né? E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o de frenamento, né? E aí, né, no próximo slide, né, eu já vou começar um pouquinho, né, e explicar como ocorre de fato a produção do raio-x. Lembrando que no outro vídeo, né, eu fiz com vocês uma pequena revisão da estrutura do átomo, como o átomo se comporta, então é muito importante que vocês vejam o outro vídeo, né, para vocês estarem familiarizados, né. Eu creio que vocês já estejam familiarizados, meu Deus, quase que não sai, com, né, a estrutura do átomo, como ele funciona, né, quais os nomes que ele possui, todas as suas estruturas, né? Mas no outro vídeo eu expliquei um pouquinho melhor e nesse vídeo eu tirei essa parte da revisão, né? Porque eu já sei que vocês sabem essa parte. Então vamos direto pro assunto, né? Não vamos enrolar aqui. Mas, né, vamos ler aqui o slide. Os elétrons liberados do cátodo viajam para o anodo. Isso a gente já sabe, né? Ocorre nos dois processos, né? E no caminho, eles são acelerados pela diferença de potencial, ganhando energia cinética, né? Então, quando a gente liga o cátodo lá, quando a gente aciona o nosso cátodo, a gente dá a diferença de potencial ali, cria-se a nuvem de elétrons, né? E com isso, eles são dispersados dali e vão em direção ao anodo, né? Que no caso é o campo positivo da nossa ampola, do nosso tubo de raio-x, né? E com essa viagem que eles fazem, né, eles ganham uma grande velocidade, que no caso é aqui velocidade cinética, né? E continuando, no impacto com um alvo, que no caso está no anodo, né, a maior parte da energia cinética é convertida em calor, né? E uma pequena parte em raio-x. Isso porque, né, a energia meio que não desaparece, né? Ela se transforma, né? Então, a energia dos elétrons que eles tinham em forma de energia cinética é transformada em calor, na sua grande maioria, e em raio-x, né? Porque a gente já sabe que na produção de raio-x ocorre mais produção de calor do que propriamente dito de raio-x, né? Então, por isso, né, mais um motivo de todas as salas onde tem aparelho de raio-x, a necessidade delas serem bem refrigeradas justamente por causa disso. Porque na produção, quando a gente aciona o equipamento, né, há mais produção de calor do que mesmo raio-x, né? Então, essa é uma das necessidades, né, das salas de exame serem bem refrigeradas, e também a maioria dos pacientes reclama que a sala é muito gelada, mas enfim, a gente sabe que tem um motivo para isso, né? E o próximo slide aí, né? Aí vamos ler aqui, os raios-x são formados quando o elétron incidente chega próximo ao grande campo elétrico produzido pelas cargas positivas do núcleo do alvo. Então, né, os raios-x que estão vindo do cátodo, que vem numa velocidade à tona, né, com grande diferença de potencial, eles são atraídos pelo quê? Pelo núcleo, né, do átomo ali do anodo, obviamente, né? Energia negativa vai se atrair com energia positiva, os opostos se atraem, né? E os raios-x são produzidos bem nesse momento, quando os elétrons chegam bem perto ali do núcleo, né? Aí, continuando o que está escrito aqui, né? O elétron incidente, esse que veio lá do cátodo, é defletido. O que significa defletido? Ele muda de direção, né? E perde energia cinética, a qual é imediatamente convertida em energia eletromagnética, que no caso são os raios-x,
né, conforme requerido pela lei da conservação da energia, né, foi o que eu falei. Energia não some de uma hora para outra, ela se converte, ela se transforma. Então, toda a energia que o elétron ganhou da sua vinda do cátodo até o anodo, né, até o alvo ali do anodo, né, ele se transforma em energia eletromagnética, que no caso são os raios-x, né. Então, o raio-x é formado a partir desse momento, né? Que o elétron lá do cátodo vem com uma energia toda em direção ao núcleo do átomo do anodo, só que quando ele chega perto do núcleo, né, ele meio que muda de direção, né? E quando ele muda de direção, ele perde energia. E essa energia, para não se perder, né, para não fugir, vamos dizer assim, ela é transformada em energia eletromagnética, que no caso é o raio-x. Continuando aqui, né? Vamos ler. A quantidade de energia perdida por cada elétron durante o processo e, assim, a energia de cada fóton de raio-x, né, produzido depende da distância entre o elétron e o núcleo. Então, foi basicamente o que eu já tinha falado, né, gente? A energia de cada fóton de raio-x depende muito da distância que o elétron incidente vai ter que andar, né, vai ter que passar até chegar perto do núcleo do átomo do anodo, né? Porque conforme a distância seja maior, né, mais energia ele vai ganhar nesse caminho. Então, mais energia cinética ele vai ter nesse caminho. E quando ele chega perto do átomo do anodo, né, ele vai perder mais energia, né? Então, com isso, mais energia eletromagnética sendo transformada, mais raio-x sendo transformado, né? E continuando aqui, quanto mais próxima do núcleo a interação ocorrer, maior será a energia cinética perdida. E assim, maior a energia do fóton de raio-x produzido. Foi exatamente isso que eu falei, né? Só mudei as minhas palavras. Então, a gente já vê bem a diferença de uma emissão característica para uma emissão de frenamento, né? Continuando aqui, né? O impacto direto de um elétron com um alvo resulta na perda total de energia do elétron, né? Portanto, no fóton de máxima energia, né? Obviamente, quanto mais distante o elétron tiver, né, do alvo ali, mais energia cinética ele vai ganhar pelo caminho. E se ele conseguir ainda bater no núcleo desse átomo, ele vai perder toda a energia de uma vez só. Então, né, essa com certeza será o fóton de maior energia ali que está sendo produzido, né? E, continuando, contudo, a probabilidade de ocorrência desse impacto é extremamente baixa. Por quê? Devido à pequena área do núcleo. Então, a gente tem que pensar que o núcleo é mínimo. Então, para acontecer, né, esse fato, esse ocorrido, cara, a probabilidade é muito pequena de acontecer. Eu não posso dizer, né, que não acontece, porque sim acontece, mas assim, a probabilidade de acontecer é muito pequena, né? E aqui, para terminar esse slide, né, os raios-x de frenagem, né, ou de freamento, ou de Bremsstrahlung, né, constituem a maioria da radiação produzida nos aparelhos de raio-x, né? Então, como eu disse, as duas emissões são produzidas ao mesmo tempo durante a produção de raio-x, tanto a de freamento quanto a característica, porém a de freamento ela ocorre mais do que a característica, né? Passando aqui para o próximo slide, né, eu trouxe para vocês também uma representação do que seria, né, essa produção de raio-x de frenamento, né? Então, o mesmo esquema do outro vídeo que eu fiz para vocês, só que agora mostrando o de frenagem, né, de frenamento, Bremsstrahlung. Tanto faz o nome, né? Mas aí aqui a gente vê, né? A gente tem o átomo aqui, a estrutura do átomo, tem o núcleo, tem a eletrosfera aqui, tem os elétrons aqui no lado de fora, vocês estão vendo. E aqui vem o elétron incidente, aqui na parte inferior, né? Vem o elétron incidente, que o quê? Ele tá vindo numa energia cinética absurda, né? Que ele ganha durante... Ele passa pelo vácuo, né? Que ele vem lá do cátodo em direção ao anodo, né? Então aqui a gente tem o elétron incidente, que ele vem com uma energia absurda, só que quando ele passa perto do núcleo, vocês vejam, aqui essa linha tracejada vermelha, né, ele muda de direção. Por quê? Porque ele é atraído pelo núcleo do átomo. Então, ele perde, ó, ele muda a direção dele e com isso ele meio que freia. Daí que vem o nome, né, frenamento, freagem, né, de frenagem, tá aqui, tá escrito aqui, a raio-x de frenagem. E conforme ele muda a direção dele, né, ele perde essa energia cinética, parte dessa energia cinética, e essa energia que é perdida é transformada, é convertida em raio-x, em energia eletromagnética, né? Que no caso a gente dá o nome de raio-x de frenagem, né? Então eu trouxe essa imagenzinha aqui pra vocês, que eu acho que fica bem melhor de entender, né? Eu acho que não tem como a gente não olhar aqui para
essa imagem e não entender, tipo, sair daqui sem entender. Então eu quis trazer essa imagem pra gente conversar um pouquinho. E aqui também eu trouxe, né, o comportamento do átomo em função da energia do elétron incidente. Né? Então, como que o átomo, né, o átomo no caso do anodo, se comporta em função da energia que o elétron incidente lá do catodo vem, né? Então aqui eles fizeram aqui um quadro, uma tabelinha, né? E aqui vem falando, né, energia máxima dos elétrons incidentes em keV, né, quiloelectronvolt. Aí a gente tem aqui 20, 40 e 80, o comprimento de onda, né, dos raios-x de frenagem que são produzidos durante essa interação e a energia máxima dos raios-x gerados durante essa interação. Então aqui a gente já pode observar que a energia máxima que a gente tem dos elétrons incidentes será a mesma energia máxima dos raios-x de frenagem gerados, né? Então vocês observem aqui, ó, 20, 40, 80, no outro lado também temos 20, 40, 80, né? Então essa já também é uma diferença que a gente vê da emissão característica e da emissão de frenagem, né? Então eu acredito que vocês tenham entendido essa parte, e aqui até trouxe aqui, vamos dizer assim, meio que um exemplo para quem não entendeu, eu acho que agora irá entender o que eu quis dizer com essa tabelinha de antes, né? Então tá aqui, como a energia máxima dos elétrons incidentes é igual a kVp aplicada no aparelho de raio-x, ou seja, a energia máxima que a gente viu na tabela anterior, né, representa o quê? O kV que a gente coloca lá no nosso aparelho de raio-x quando a gente vai fazer o exame, né? Que a gente coloca o kV, o MAS, né? E a gente significa o quê? Que a gente está falando para o aparelho, olha só, eu quero a energia máxima dos elétrons nessa kVp aqui que eu estou falando, que eu coloquei aqui na máquina. Então você vai produzir, né, claro, por emissão de frenagem, os elétrons incidentes todos com essa energia máxima que eu botei aqui, tá? Tô continuando. O exemplo que eu dei para vocês. Podemos afirmar que ao estabelecermos uma kV de 70, estaremos determinando que os elétrons incidentes de maior energia terão 70 kV e que os fótons de raio-x produzidos pelo processo de frenagem terão energia máxima de 70. Então, se a gente colocou lá no aparelho kV de 70, kV de 80, kV de 60, a energia máxima do raio-x produzida ali naquele momento por emissão de frenagem será 70, 80, 60. O máximo. Por frenagem será o máximo. Não tem como ele produzir uma energia, um raio-x com energia de 90, 100. Não tem. Por quê? Porque a energia que o elétron teve máxima incidente, né, quando ele veio do catodo, foi de 70 que nós colocamos no aparelho, né? Ou seja, qual for o outro valor que vocês tenham colocado. E aí, continuando, né, só para terminar, eu acredito que vocês tenham entendido essa minha explicação, mas aqui diz, né, que fótons de raio-x de menor energia também serão produzidos, gerando, né, uma curva de espectro contínuo e definida como curva característica do espectro de emissão dos raios-x de frenagem. Ou seja, quando a gente coloca lá no aparelho de raio-x, né, eu quero um kV de 70. A gente está falando para o aparelho que a produção de raio-x, ou a energia máxima dos raios-x ali gerados por emissão de frenagem, será de 70. Só que isso não quer dizer que o aparelho não irá produzir raio-x com energias menores. Ele pode criar. Só que o máximo que a gente está falando para o aparelho é que a gente quer de 70. Então, assim, ele vai ter uma base. Ela quer que eu faça só de 70, mas menos eu também posso produzir. Então, é isso basicamente que está sendo escrito aqui, que está sendo informado aqui. E essa diferença, né, de uma energia mais baixa até o máximo que a gente quer, né, de 70, ou seja, lá qual for a energia que a gente vai usar lá no momento, né, ela gera uma curva no gráfico, né? Então, aquele espectro que a gente falou lá na emissão características, que seria apenas duas linhas, né, que é tanto K-alfa quanto K-beta, que no caso eles estão representando o número, né, da energia ali, eles representam o valor da energia, né, que é a diferença de uma orbital para o outro, né, aqui não existe, né, porque lá na característica é apenas aquele valor exato, né, que a gente sabe que cada elemento tem um valor exato para isso, para cada diferença de orbital. E aqui na frenagem, a gente já sabe que não é assim que ocorre, né? Ele produz energias menores e vai até o máximo. Então, a curva, né, no gráfico não é apenas duas linhas retas, não. É tipo um morro, né? Vamos dizer assim. Está escrito aqui no final, ó. A radiação não é monoenergética,
Monoenergética, no caso, é o quê? É o da característica, que é apenas aquelas duas linhas, né? Mas sim polienergética. Polienergética por quê? Porque possui fótons de diversas energias em diferentes quantidades. Então, é isso basicamente que eu estava querendo dizer. Na característica, a gente vê apenas duas linhas, né? Duas linhas. E na difrenagem não. Na difrenagem a gente vê uma alteração nesse gráfico do espectro, né? Eu tenho até uma fotinha aqui para mostrar, deixa eu ver aqui se é o próximo. Aqui, ó, eu trouxe aqui a fotinho para vocês verem. Esse daqui, no caso, está representando apenas o de frenagem, né? Mas é como eu disse, não é aquele gráfico de linha, né? De apenas duas linhas como era o de emissão característica. Nesse a gente vê, ó, um contorno, como se fosse um morro subindo e depois descendo. E aqui a gente já pode observar, ó, vamos dizer aqui, onde está sendo o pico máximo aqui da energia de fótons. A gente pode traçar aqui uma linha imaginária, né? Vamos dizer que é no 50. Então, a gente pode dizer aqui que o 50 é a energia máxima dos raios X produzidos aqui nesse caso, nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, aqui a gente já consegue deduzir, por exemplo, se a pessoa tivesse colocado lá no aparelho de raio-x, ela teria colocado 50 de kV. Então, a gente observa, ó, que ele criou desde, ó, de pequenas energias. Quando ele chega no 50, ele começa a baixar. Por quê? Porque não tem mais como ele produzir raio-x de energias superiores, se ele colocou 50, né? Então, eu acho que essa dá pra ver bem uma diferença de um gráfico para o outro. Mas eu vou tentar aqui colocar um gráfico dos dois tipos de emissão, para vocês verem a diferença de um para o outro. Aqui, gente, eu achei um gráfico com as duas emissões aqui, para vocês verem bem a diferença. Então, cara, com essa imagem a gente já consegue entender bem como que é o esquema de produção de raio-x, né? A gente já consegue diferenciar qual é o de Bremsstrahlung, qual é o de frenagem, qual é o de frenamento e qual é a emissão característica, né? Como eu estava falando, emissão característica são apenas duas linhas, são monoenergéticas. Então, é só aquele picozinho, né, que indica lá a energia do referente, né, ao material que foi utilizado ali naquela produção. E a gente vê bem a diferença para a produção de raio-x de frenagem, né? Que é esse morrinho, vamos dizer assim, que ele sobe, chega no máximo dele e depois desce, né? Então, aqui nesse gráfico aqui, a gente pode deduzir, não sei, a gente pode deduzir que a energia máxima, traçando aqui uma linha imaginária, vamos dizer, a gente está entre 25 a 50. Vamos dizer uns 35, não sei, 35, 40, não sei, mas deve ser por aí. Mas aí vocês podem já ver a diferença de uma produção para outra, né? E foi isso, gente. O videozinho de hoje foi bem rápido, foi bem direto ao ponto, né? Eu não fiquei enrolando, né? Mas eu acredito que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui pra vocês, tá? Eu quis fazer um vídeo bem mais rápido e direto, né? Falando diretamente o assunto que era pra ser falado. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês são novos aqui no canal, eu sugiro, né? Eu dou essa dica pra vocês verem um outro vídeo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês vejam lá que eu estou falando sobre a produção de raio-x por emissão característica, que também é muito importante, né? A gente não pode diferenciar um método do outro, a gente tem que saber os dois, né? Mas eu sugiro que vocês vejam esse vídeo, tá? E já peço pra vocês deixarem o like aqui no vídeo, tá? O like. E se vocês não forem inscritos aqui no canal, vocês se inscrevam aqui no canal, que eu vou trazer mais vídeos falando sobre os nossos assuntos bonitos do raio-x, de toda a radiologia, tá bom? Então é isso, gente. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.